Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Temos agora 40 minutos para ouvir a voz de Deus. O tema é salvação. É a soberania de Deus ou é o livre-arbítrio? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 14 a 16, diz assim a palavra: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Salvação não se perde, é para a vida eterna. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora aquietar nossa mente e coração, abrir o coração, ficar acessível à voz do Espírito Santo. Pai amado e bendito, é com muita alegria que eu passo agora ao momento pastoral, momento de cuidar das tuas ovelhas, de apacentar aqueles que são teus. E a mim me dás a responsabilidade como bispo de fazer esta obra sobrenatural, que é semear a semente no coração de terra boa, para que germine e frutifique, dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, aqueles que são o selo do meu apostolado, cartas escritas por Jesus, aqueles que foram gerados por este altar, meus filhos em Cristo. Nós temos vindo, culto após culto, a aprofundar este assunto a respeito da soberania de Deus. E o maior erro doutrinal pregado por 95% dos ministérios, que é o mito da doutrina do livre-arbítrio. Vamos então definir com 2 versículos bíblicos esta questão da soberania. O Deus é soberano e Ele tem o poder para manifestar a salvação, ou é o homem que o faz? Você já sabe, isso tem sido aprofundado, mas olha o que disse Paulo quando ele escreve a Timóteo. Olha lá, 1 Timóteo 6,14: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único. Agora veja, bendito e único. Você é um cristão, é um evangélico. Seu coração não pode estar dividido nem com o mundo, nem com religiões. A Bíblia diz que se você é amigo de Deus, você tem que ser o inimigo do mundo. Você não pode aceitar os padrões do mundo, você não pode aceitar a voz do mundo, porque o único bendito, agora veja, único soberano, não existem 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um único soberano. Ele é Rei de reis, você está vendo letra minúscula, Rei maiúscula, Rei minúscula, Rei de reis. Ele é o Senhor de senhores. E diz o versículo 16: o único que possui imortalidade. Buda não possui, Alá não possui, Confúcio não possui, Shirvá não possui.
O único que ressuscitou, que possui imortalidade, é Jesus, que habita em luz inacessível, lá no trono, no terceiro céu. E diz a Bíblia que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Eu às vezes penso assim, vejo pessoas dando testemunho, dizendo assim: olha, esta noite fui ao terceiro céu, estive diante de Jesus, Jesus falou comigo. A Bíblia diz que não pode, ele usa o Espírito Santo, mas essa coisa de dizer que eu estive lá, eu fui no inferno, eu falei com o diabo, eu subi ao céu, eu falei com o... não existe. A Bíblia diz que ele um dia voltará para levar a sua igreja, e então o veremos face a face. Isso é uma promessa. É o único soberano. Então, se ele é o único soberano, pense comigo de forma sábia. Isso exige sabedoria. Quem é que estabeleceu as regras das questões espirituais quanto à salvação? Diz que ele é o único soberano. Então, quem estabeleceu as regras bíblicas, quem tem autoridade final em tudo, é o Senhor Jesus. Da maior autoridade desta terra até o menor átomo, quem manda é Jesus Cristo. E a Bíblia deixa claro que tudo se curvará diante dele, todo joelho se curvará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o... Então, meu amado, guarde isto como regra de vida. O coração das Sagradas Escrituras é o reconhecimento da soberania de Deus. Paulo escreve aos Romanos e diz em Romanos 4, 11 e 12: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus. Pastor, mas quais são todos os joelhos e todas as línguas? As línguas ferinas, diabólicas, vão dar louvores a Deus? Não. Os todos são os eleitos de Deus. Depois diz no versículo 12: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, salvação individual, Sérgio, salvação individual. As contas são prestadas a quem tem autoridade. O único que tem autoridade sobre tudo, da maior autoridade constituída nesta terra, o menor átomo, é o Senhor Jesus Cristo que tem autoridade. Romanos 11, 36 disse: porque dele... Você gostaria de ler este versículo comigo? Mas com um sorriso nos lábios. Eu sei que você já está com fome, mas me ajuda, por favor, vamos lá. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Dá um amém aí. É para ele, é por meio dele, é porque é dele. Você sabe, quando você lê um versículo como este, se é dele, por meio dele, para ele, a ele a glória. Sabe o que eu penso como um pastor? Que a única razão porque existem pessoas hoje nos céus, no seio de Abraão, é porque é para ele. Se não fosse através de Jesus, não haveria uma única pessoa nos céus, no seio de Abraão. Então o livre-arbítrio não está na Bíblia. Dizer que o homem tem a capacidade de escolha, que o homem tem responsabilidade de decisão da salvação, é dizer que o homem tem um trunfo na manga, uma carta na manga, e que pode a qualquer momento anular a soberania de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, isto é uma ignorância muito impressionante. Quando você acredita na soberania de Deus, você prova, amado, que você é uma pessoa humilde. O soberbo não acredita na soberania de Deus.
O humilde diz: quem sou eu para lutar contra Deus? É uma ignorância impressionante. A Bíblia deixa claro que jamais o homem poderia efetivamente se salvar. Então, não existe escolha do homem fora da vontade de Deus. Ele é soberano e a sua vontade sempre prevalece. A salvação é determinada por Deus. Não foi assim que Paulo escreveu Romanos? Olha lá, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, quer dizer que a nossa vida espiritual não começou aqui. Há pouco eu falava com o irmão Luiz. Onde está Luiz? Falou comigo aqui. Luiz, ele boxer. Ele me disse: apóstolo, eu estou aqui pela primeira vez e eu dou graças a Deus pelos programas de rádio e de televisão desta igreja, porque através deles eu estou aqui hoje. Você veja, Deus o conheceu. E diz que os que de antemão conheceu. Então a tua vida e a minha vida não foram uma surpresa para Deus. O Senhor um dia não fez uma reunião do comitê lá nos céus, reuniu os anjos, os santos e disse: agora vamos dar um ministério para uma secretaria para outro. Ele não disse isso. Ele disse: aqueles que eu conheci. Quer dizer que a nossa vida espiritual é bem antiga, desde antes da fundação, antes dos tempos eternos. Quer dizer que o nosso espírito foi criado. Hoje, ouça, amado, seja humilde para entender isto. O nosso espírito foi criado quando Deus criou todos os espíritos. As sementes da salvação, que o Bispo Nacional vai falar domingo que vem. Todos os espíritos. E a seu tempo Ele colocou o nosso espírito num ventre de uma mulher para que tivéssemos corpo. A nossa verdadeira identidade é um espírito. Somos espíritos com a medida angelical, temos a mesma medida de um anjo. Somos anjos com corpo, diz a Bíblia Sagrada. A nossa verdadeira identidade, revestidos num corpo de carne, ossos, sangue, pele e tendões. Mas a nossa identidade espiritual diz que aos que conheceu, Ele quer dizer, antes de chegarmos aqui para cumprir o nosso destino, já vínhamos predestinados. Para sermos o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja como este versículo é espetacular, porque ele é o selo de que isto tudo que eu tenho pregado é uma verdade. Aos que predestinou, a esses também chamou. Quer dizer que nós estamos aqui por uma chamada, e esta chamada só acontece se nós estamos predestinados. E aos que chamou, a esses justificou, a obra está completa. E aos que justificou, a esses também glorificou, a garantia da eternidade. Tem alguma dúvida de acreditar nisto? Ou vamos acreditar que não foi Deus que chamou, não predestinou, não justificou, não glorificou, e que foi o homem que disse: eu te aceito? Absurdo. Seria um absurdo. Então quem determinou tudo isto foi Deus. 1 de Pedro 1, 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então diz que a nossa salvação dependeu de quê? De uma eleição. Foi Deus que quis. E eu te digo uma coisa, eu dou muitas graças a Deus, porque Ele nos elegeu para vivermos a vida cristã nesta terra e a eternidade com Ele. Não quero ficar aqui lutando, sendo um adversário de Deus, lutando contra o oleiro. O oleiro tem direito sobre a massa. Então ele diz: segundo a presciência de Deus. Esta palavra presciência diz que nós fomos eleitos segundo a presciência. Vem de uma palavra grega chamada prognosis. Prognosis diz que houve uma determinação do Senhor. Então não é verdade de que, como Deus sabia
sabia que eu ia ser um crente, então ele me salvou. Não. Não é que Deus sabia. É que aqueles que ele conhece, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então não é ele que sabe. Eu sabia que o João iria na igreja hoje e por isso eu vou salvá-lo. Não. É que o João veio à igreja porque ele determinou. Por isso é que eu te estou dizendo, Jorge, que da maior autoridade ao menor átomo, quem manda em tudo isso é Deus. E eu não vou dar espaço para diabo de nada aqui, hein? Porque o homem gosta de ser dono de Deus. Então diz assim, que segundo a sua presciência, a sua prognoses, a sua determinação, quer dizer que ele salva não porque o homem crê, ele salva para que o homem creia, porque antes de ser salvo ele não crê em nada, está morto em pecados e delitos. Não é isto fantástico? Então ele não me salvou porque eu disse, eu nasci um crente, então, sabe, um dia eu disse, hoje eu vou lá, e Deus disse, ele crê, eu vou salvá-lo. Não, ele me salvou para que eu creia, porque eu não podia crer, porque eu estava morto. Isso é maravilhoso. Deus escolheu salvar aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Sabe o que é isto que dá substância à vida espiritual, dá certeza, dá convicção? Eu hoje vejo os crentes da lei. Eu hoje perdi a salvação, mas domingo eu vou lá, aceito Jesus, depois na segunda-feira eu brigo com a minha mulher, eu perco outra vez, na terça com a sogra, estou perdidíssimo, mas quarta eu vou à igreja e volto. O que é que diz Efésios? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isto é um plano perfeito, calculado, orquestrado, friamente, divinamente. Aqui não há vacilo de Deus. Ele diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então não é a igreja católica que diz, o Santo Antônio, São João. Aqui, nesta manhã, nós temos quase 4.000 santos, amados. Irrepreensíveis perante ele. Veja como é que Deus faz a obra perfeita. Eu não tenho nenhuma dúvida em acreditar assim. Eu prefiro acreditar da forma que Deus ensina do que eu ficar um armenianista lutando contra a vontade do Senhor. Então ele elegeu, escolheu quem? Os que ele determinou que seriam salvos. Romanos 8,33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. 11, 5 e 6 disse, assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Versículo número 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Quer dizer que sou eu, não é por graça. Jesus veio perder viagem. Claro, se é por obras, Jesus perdeu a viagem. O que ele veio fazer? Se eu com uma obra faço o que ele não fez na cruz. Você está vendo a luta que as pessoas têm por soberba. Impressionante, por soberba. De acreditarem no que Deus diz. Efésios 1:11, olha que versículo você tem que ter aí sublinhado na sua Bíblia. Diz a Bíblia, nele digo, no qual fomos feitos herança, foi ele que nos fez herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então estamos aqui pelo conselho da sua vontade. Diga glória a Deus por isso. Colossenses 3:12 disse, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, eternos, afetos de misericórdia. Revesti-vos como eleitos de Deus. 1 Tessalonicenses 1:4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa, isso é o mandamento. Deus disse, reconheça que você foi eleito, foi escolhido, foi predestinado. 1 de Pedro 2:9. Este é um versículo que eu simplesmente adoro. Por isso você vai ler comigo
junto com muito entusiasmo. Tem que ser com entusiasmo, sabe? Você sabe o que quer dizer entusiasmo? Enteos, Deus dentro. Os gregos diziam: não vá para a guerra sem entusiasmo, não vá para a guerra sem Deus dentro. Nós estamos numa guerra espiritual com Deus dentro. Maior é aquele que está em... Vamos lá, com entusiasmo. Vós, porém, sois raça o quê? Raça eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que chamou das trevas. Ele chamou. Eu não conseguia sair das trevas para a luz. Então nós temos aqui uma série de palavras que provam a nossa eleição. Mas, por exemplo, se você for em Tito 1:1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos... Quer dizer que o lobo não tem esta fé que nós temos. O lobo faz figas, jura, põe vela, acende não sei o que de 7 dias, catula a língua, o alto da cabeça, os braços, a planta do... E não tem a fé. A fé é dos eleitos. 1 de Pedro 1:1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, Brasil, Portugal, os países que estão assistindo agora, já me tiraram a lista. Aos eleitos, forasteiros, quer dizer que estamos em todo lugar. Deus tem a sua semente em todo lugar. Lá numa tribo não sei de que, lá onde se fala uma língua não sei. Você sabe, na minha terra em Angola falávamos 57 dialetos. Deus tinha semente lá, tanto que eu estou aqui. Minha saudação para Angola: Woze Kele Cambote. Cambote é a família Yosso Kubatarie. Estou falando com os eleitos da... Como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Sacrilangano, é? Sacrilangano. Muito obrigado. Estou falando na língua da... uma das línguas da minha terra. Você não imagina quantas pessoas que você não pensa que são ovelhas, porque ninguém traz uma placa. Pastor, e como é que Deus mostra quem é ovelha? Se você lhe fala e a pessoa diz: eu creio. Hein? A importância, está dizendo a bispa, da evangelização pessoal. Quando Deus coloca alguém na tua presença, é porque Ele quer que você fale. Agora, e se a pessoa põe o pé atrás e diz: não, eu, religião, não, eu, Bíblia, não acredito. Não perca tempo. Não perca tempo, porque ele foi posto para tropeço. Um dia Jesus disse uma frase que é difícil de eu entender, até que um dia Deus, eu me rendo. Ele disse assim: não dê pérolas a porcos. Algum dia Deus chamaria um filho dele de porco? O porco é uma analogia, um símbolo do filho da perdição. Então todo salvo foi predestinado. Romanos 9:11 diz isso. Romanos 9:11: e não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É aquele que chama. E ele chama como? Em Romanos 10:17 mostra. O que diz Romanos 10:17? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então Deus, como é que chama o eleito? Pela pregação. O código, o password de um salvo é reconhecer a palavra. Deus, você sabe que Deus falava em parábolas, Jesus falava em parábolas, para que as pessoas que não eram da salvação não entendessem, nem vissem, nem fossem salvos. Mas para o povo dele, amado, um ponto no i, como é que dizia a minha avó? Um ponto é quê? Um pingo é letra. Olha, para o salvo, a vovó dizia: um pingo é letra.
Para o bom entendedor, dizem os patrícios portugueses, nem uma meia palavra, um quarto de palavra. A ovelha diz amém. Agora o lobo, meu amado, mete uma marcha ré e fica, não, porque ele não foi para isso. Então, Efésios 4,30 diz, Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo se entristece. E sabe quando é que ele se entristece mais? Quando se duvida da soberania de Deus. Diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados. Está selado para o dia da... Então é possível. Tem um disco aí, um CD na praça, de uma pessoa que diz que foi ao inferno e que viu lá muitos crentes gritando, me salva, me salva. Vendeu pacas disto aqui. Agora, como é que um selado para o dia da redenção poderia ir para o inferno? Então não há almas de crentes no inferno dizendo, me salva, me salva. Não existe. Fomos selados para o dia da redenção. Efésios 1,13 disse, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. E aí vem o batismo, a unção, o revestimento do Espírito Santo. Foste selado com o Santo Espírito da... Pronto. Agora a minha pergunta é, uma pessoa que é selada para o dia da redenção, selado com o Espírito Santo, chamado por Deus, justificado por Deus, glorificado por Deus, onde diz que a pessoa para isso tudo teria que passar no batismo das águas? Vai com Deus, amado. Hoje pode ser ambulância, vai com Deus. Diz alguma coisa que a pessoa foi justificada, glorificada se ela passar nas águas? Águas são cerimônias dos judeus. Jesus nunca batizou ninguém. Mas Paulo batizou Caio e Crespo. Mas ele disse, eu não fui chamado para batizar. Porque também enquanto ele andou com os judeus e com os reis, ele fez coisas. Ele raspou a cabeça, ele pagou votos, ele se fez de louco para com os loucos, sábio para com os sábios. Ele disse, como se eu estivesse debaixo da lei. Mas eu não estou debaixo da lei. Até que um dia ele disse, eu honro o meu ministério e vou para os gentios. E aí com os gentios começa a graça de Deus. Então, eu estou muito firme, muito convencido destas verdades seguras que eu passo às ovelhas de Jesus. Filipenses 4,9, Paulo diz assim, o que aprendestes, tem que aprender, o que aprendestes, ouvistes, vistes em mim. Olha a função de um apóstolo, ele tem que ensinar, ele tem que fazer com que as pessoas ouçam, recebam e vejam no apóstolo Deus. Então ele disse, o que você aprendeu, recebeu e ouviu e viu em mim, pratica. Então você sabe que o pregador, ele tem que ser exemplo, como marido, como pai, agora eu como avô, como pastor, como profeta. A minha vida não é fácil, porque todos vós poderíeis errar em algum momento, e o sangue de Jesus cobre. Mas quando se trata da vida do pastor, não há espaço para erros. Por isso é que nem qualquer pessoa pode subir a um púlpito. Ele sabe que está vigiado 24 horas por Deus. Isso é dramático. Responsabilidade, que às vezes as pessoas pensam que isto aqui é um conto de fadas, amado. Nós estamos aqui tratando com vidas do nascimento, ainda na gestação, até a morte. Estamos tratando com emoções, estamos tratando com família, estamos tratando com dinheiro. Você não imagina as pessoas que não gostam de Deus, como é que elas reclamam do dízimo, da oferta, das campanhas, porque ela não gosta de Deus, não gosta da obra. Então a pessoa reclama. E reclama em cima do pastor, mas o pastor tem que ter a serenidade da condução do rebanho. Mesmo nas horas das águas tumultuadas, eu não largo o timão. Isto é uma grande nau. Está aqui, às vezes, a serenidade, o vento fraco. Mas há dias que a onda se levanta, espumeja, fica com raiva. E eu tenho que estar aqui no timão.
para que a sua vida tenha paz. Sua vida tenha paz. Então, Deus nos salvou e justificou. Olha este versículo de 1 de Coríntios 1:30, diz assim: vós sois dele. Quem é dele, diga amém. Então, meu amado, ouça, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Filho, honra teu pai e tua mãe. Se você quer viver muitos anos, não abandone o teu velho, amado, nem a tua velha. Não diga que papai é chato, mamãe é chato. Papai e mamãe têm sempre razão, mesmo que não tenham. Então ele diz, vós sois dele. O dele é um testemunho nessa terra. Vós sois dele em Cristo, o qual se nos tornou. Olha a obra que Deus fez. Aqui não diz, vós sois dele, e se você passar nas águas, você vai ser sábio. Não, ele soberanamente nos tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então dá aí um glória a Deus aí para Deus. Então eu não me glorio no meu joelho, eu me glorio em Deus. Eu não me glorio que fiquei uma noite sem dormir, eu me glorio em Deus. Porque não é por obras, se fosse por obras não seria graça. Então, Deus salvou, justificou. Em Efésios 2:1 ele diz, Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Romanos 5:6 disse, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido quando ainda éramos pecadores. Ainda não conhecíamos, não sabíamos que éramos predestinados. Então cada um tem um testemunho. Provérbios 21:1. Olha como é que Deus faz. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o Senhor, segundo o seu querer, é a vontade soberana. É a vontade soberana. 1 de Coríntios 1:26 diz isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu jejuo 3 vezes, eu fui no Rio Jordão, agora tem outra vez a farra do Rio Jordão. Você sabe, tem aí um monte de gente que não acredita em Deus, não acredita em salvação, mas faz caravanas para a terra prometida. Então vão lá batizar no Rio Jordão, porque eu vou, porque eu... Amado, ninguém pode se gloriar. Seja humilde. Eu vou lhe recomendar, soberba destrói, amado. Soberba destrói. A humildade faz Deus realmente olhar para você de outra forma. E Paulo disse em Romanos 11:33, profundidade da riqueza, glórias, como se dizia na minha igreja de Portugal, glórias, profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem? O quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele. Profundeza. E veja as pessoas tratarem estas questões, não porque eu rasgo a Bíblia, não porque Deus é um cavalheiro e ele não entra onde não é chamado, o Espírito fica batendo na porta. Ele diz, que profundidade. Como é que você tem ousadia? Você não compreende como as coisas de Deus são tão profundas. Então, você sabe, temos 5 minutos. Desde Paulo até hoje se discute essa questão da soberania. Quando Paulo diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor
e o consumador, não há outro. O ser humano não poderia ter nunca esse direito de mandar em Deus. João 15,5 disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim, você entendeu? Entendeu? Sem mim. Agora com ele está tranquilo, está favorável, está tranquilo. Com ele, sem ele, amado, está condenado. Então a doutrina do livre-arbítrio tem dividido o cristianismo por séculos. Os que creem no livre-arbítrio, chamados armenianistas, os que não creem, chamados calvinistas. Nós não podemos ter dúvida. A única verdade, o Deus único e verdadeiro, soberano, absoluto, criador, nada poderia existir sem ele ninguém viveria nos céus. Então o livre-arbítrio é totalmente fora do contexto da soberania. Não existe, não está na Bíblia. E João 15 diz isso: não fostes vós que me escolheste, fui eu. Não foi ele que escolheu. E eu vou lhe dizer, isto é glorioso. Não existe coisa mais gloriosa do que você saber a verdade. 1 Coríntios 15, 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem são estes todos que morrem? Todos quem são? Os eleitos. Depois diz no versículo 23: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E os que não são de Cristo não viverão eternamente no seio de Abraão, nem diante do Senhor. Irão para um lugar chamado Sheol, que nós conhecemos na palavra portuguesa de inferno. Então, João 12:32 diz isso: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos quem? Aqueles que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. E os outros são pedra de tropeço. O que disse Apocalipse 13:8? Está falando da besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que a provisão de Deus já estava. Deus sabia que o homem iria pecar, claro, e ele provisionou a morte do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Então, quem é que adora a besta? Quem não tem um nome no livro da vida. Então, a salvação não é uma decisão, uma escolha do homem. Não é o homem que dá uma chance a Deus. É dom de Deus. É 100% obra de Deus. Por graça, do começo ao fim. Ele é o autor, ele é o consumador. Mateus 13:44-46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra o campo. Versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda a espécie. 48. Quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins. Está vendo as sementes aqui? Os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus de entre os... E onde lançarão os maus? Na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E os bons e os justos estarão eternamente com o Pai, diante dele, confessando e dizendo: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. A ele sim toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ele é o soberano Deus.
Dá um glória a Deus forte, amado. Tem peixe bom e peixe ruim. Graças a Deus somos peixe bom. Aqui não há carapau velho. Aqui há bom peixe. Cherne, linguado, dourado, mulato velho. Não tem um peixe chamado mulato velho? Não é bom. Então, sardinha portuguesa. Levante uma das suas mãos para os céus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio humildemente na tua soberania. Estou submetido. Faze de mim o que tu quiseres. Eis-me aqui para te servir. Tu és o meu único Deus, o meu Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Vamos dar mais um aplauso. Aleluia. Vamos ficar de pé. Não esqueça do seu carnezinho da televisão, tá bem? Lá no balcão administrativo. Nossa bispa primaz vai impetrar a bênção final. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, porque nós sabemos que veremos grandes coisas acontecendo nas nossas vidas, Pai. Dá ordens aos teus anjos que nos levem em paz, nos guardem por onde andarmos, Senhor, porque nós sabemos que a tua graça nos basta. Graça e paz, tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de vitórias. Olhe para o seu irmão e diga: você é mais que vencedor.